Você teve um período de melhora, o Plano Real. Aí você teve o Lula ali, sem querer mexer em nada na estrutura, mas fingindo que tava mexendo. Traz o Bolsa Família, processo de bancarização, algumas pessoas saem da pobreza extrema, todo mundo acha que esse cara é um herói. Só que como nada se alterou e como a Constituição de 88 era doente, e como esse pacto mantém essas elites mandando a gente o tempo todo, a todo custo sufocando, as pessoas percebem que não estava funcionando e a vida não melhorava. E aí o mundo começou a crescer, né? No governo Lula, o mundo cresceu. China foi embora, Índia foi embora, um monte de países, e a gente foi ficando pra trás. Vem as manifestações de 2013, que é quando as pessoas começam a usar a rede social, e aí começa a acontecer uma coisa que nunca tinha, que era a população começa a enfrentar os seus próprios problemas usando as suas parcas capacidades de interpretação da realidade. Então, a população, que sempre foi administrada por essa elite que eu citei, ela começa a querer participar do jogo. Surge a política de redes sociais. Isso acompanha uma tendência mundial dessa população despertar, especialmente as classes médias, e enfrentarem esse sistema. Mas no Brasil, o sistema não é igual ao americano. No Brasil, o sistema é perverso porque o sistema só é um pacto de elite. Só é um pacto de elite. Tô chegando no Xandão. Vem Lava Jato. Vem manifestações do Fora Dilma, o governo do PT cai, os políticos que mandam no Brasil são presos. O jogo político que sustenta essas elites, ele se mostra basicamente uma insanidade, tá? Cria um clima revolucionário e as pessoas elegem o seu guerreiro, o seu maioral, o seu capitão, o seu Napoleão. Qual era o nome dele, Riso? Jair? Messias! Bolsonaro! Bolsonaro, ele é meu capitão, ele vai acabar com esse sistema, com essa mamata. Mito. Então a ideia sempre do povo é que alguém vai bater de frente com o sistema, porque, existe um sistema, 2, esse sistema está no poder mediante aquilo que a gente chama de Constituição de 88, 3, o sistema para ficar de pé precisa ficar mantendo a Constituição de 88, 4, esse sistema é baseado na apropriação do trabalho de quem produz de verdade, todo mundo do empresário ao pequeno trabalhador, e ele sustenta uma mata que vai desde funcionários públicos a empresários ligados ao governo, banqueiros, toda sorte de vagabundo, tá? Artistas e tal. 4, esses caras precisam se manter nessa estrutura de poder de maneira ilegítima, tentando sufocar a opinião dissidente. E 5, eis a beleza da coisa. Quem disse que a revolução ou a rebelião das pessoas era uma rebelião inteligente? Não era! Porque nós, um povo inculto, um povo cheio dos mais profundos defeitos de caráter, nós, ao nos depararmos com a revolução que acontecia, nós começamos a tomar decisões erradas e surfar e ser surfado pela revolução, tá? Então nós surfamos e fomos surfados. E quem nos surfou? Todos os pilantras que entenderam que as pessoas, elas queriam se divertir com o enfrentamento ao sistema. Você pode iludir alguns, outros você vai entreter. E aí, aquilo que era, vamos dizer, uma revolução, passa a virar uma caricatura. O sistema percebe o caráter caricatural da revolução. Ora, que revolução é essa tocada por um sujeito como Jair Bolsonaro? Os líderes da revolução só querem ganhar dinheiro. Ora, é uma revolução farsesca. A elite é mais forte porque a elite é mais inteligente, a elite dispõe de mais meios de poder. E a elite começa a desmontar a revolução. Aí desmontam a Lava Jato, fazem acordo com o Toffoli, pega o Flávio e tal, e vocês conhecem toda a história. E aquilo lá vai sendo desmontado. Então você tem o quê? O sistema, o mesmo sistema que foi se alterando com o tempo, mas possui suas características centrais de pé, que vem lá do período do Império. Ele vem, se reconstrói, se recompõe, vai moendo a revolução, tá? E o líder da revolução, que é o Jair Bolsonaro, e é líder, infelizmente, porque o povo quis que ele fosse, ele só perde e resta ele ficar: eu estou sendo roubado! Ele transforma a revolução, que era vamos dizer, uma rebelião de pautas, num culto de personalidade. E aí tudo que envolve a revolta popular envolve ele. Então tudo era sobre ele ter mais poderes. Então ele estava sendo roubado pelas eleições, ele tinha que ter, vamos dizer, um poder supremo, ele tinha que acabar com o STF. Então ele pregou a ideia de um golpe, usando a ideia do TSE ter roubado as eleições. E aquilo foi sendo confrontado por um cara que foi nomeado pelo sistema. Por isso que eu sempre uso o exemplo do dictator, tá? Ou seja, um representante do sistema chamado Alexandre de Moraes, um ministro do Supremo que foi colocado pelo Michel Temer, primeiro com caráter de direita, tá? E que votava inclusive em favor da Lava Jato no começo, pra vocês entenderem. Esse cara entende que ele precisa pegar o sistema e salvar o sistema.
Esse cara entende que ele tem mais força do que os demais ministros do Supremo, ele tinha mais coragem que os ministros do Supremo. E aí a ele é dado superpoderes através do inquérito dele, e ele começa a fazer uso desses superpoderes pra não só destruir a revolução, mas pra destruir aquele cara, que é o Bolsonaro. E ele vai fazendo isso, tem um confronto direto entre os dois, e o Bolsonaro é um homem fraco, o Bolsonaro é derrotado. Só que o que ele percebe? Quais eram os pressupostos da revolução, tá? Eram vários, mas os principais eram Operação Lava Jato, e uma histeria quase jacobina, de vamos prender todo mundo. O outro eram as redes sociais. Ora, de 2000, a grande novidade do Brasil de 2013 até agora, 2024, qual é a grande novidade? É o uso das redes sociais. E ele passa a enfrentar isso.